Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 39. Saindo Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava com febre muito alta. Pediram-lhe por ela. Ele, inclinando-se para ela, ordenou a febre e a febre deixou-a. Ela, levantando-se, logo servia-os. Palavra da salvação. Comentário Lucas 4, de 38 a 39. São Jerônimo. Ora rogado, ora mesmo sem selo, o Salvador cura os doentes. Mostra, assim, que sempre atende às preces dos fiéis contra as consequências dos pecados, e a respeito daquilo que não entendem, ou concede o entendimento, ou perdoa-lhe a falta de entendimento, conforme o que é dito. Quem é que adverte os seus deslizes? Purifica-se dos que me são ocultos, Senhor. Santo Ambrósio. Se examinarmos essas coisas com mais elevação, devemos considerar tanto a saúde do corpo como a do espírito, para que o espírito, afligido pela malícia da serpente, seja curado em primeiro lugar. Eva não sentiu fome senão depois de ser tentada pela astúcia da serpente, e por isso a medicina da salvação deve agir em primeiro lugar contra o próprio autor do pecado. Ademais, na figura daquela mulher, talvez fosse a nossa carne que padecesse dos seus diversos crimes, e não direi que a febre do amor é menor que a do calor. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 40 a 41. Quando foi sol posto, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias traziam-los, e ele, impondo as mãos sobre cada um, sarava-os. De muitos saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente e impunha-lhes silêncio, porque sabiam que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Comentário. Lucas 4, 40 a 41. São Cirilo. Embora o Senhor pudesse curar todos os doentes com uma só palavra, toca-os, mostrando que a sua carne tinha o poder de oferecer remédio, pois era a carne de Deus. Assim como o fogo aplicado a um vaso de bronze imprime neste o seu calor, assim o Verbo onipotente de Deus, ao se unir verdadeiramente ao templo tomado da Virgem, dotado de alma e de intelecto, concedeu-lhe participar do seu poder. Que ele também nos toque, ou antes, que nós o toquemos, para que ele nos liberte das enfermidades da alma, dos assaltos dos demônios e do orgulho. São Beda. Os demônios confessam o Filho de Deus e, conforme é dito depois, sabiam que ele era o Cristo. Quando o diabo o ouviu fatigado pelo jejum, entendeu que ele era verdadeiramente homem, mas quando, ao tentá-lo, não prevaleceu, passou a duvidar se não seria o Filho de Deus. Agora, porém, diante do poder dos milagres, entendeu, ou ao menos suspeitou, que seria o Filho de Deus. Desse modo, não persuadiu os judeus a que o crucificassem, por não pensar que ele fosse o Filho de Deus, mas por não perceber que, pela morte de Cristo, ele próprio seria condenado. Com efeito, é a respeito desse mistério, oculto desde a eternidade, que diz o apóstolo: que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se o tivesse conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 42 a 44. Quando se fez dia, tendo saído, foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo, e tendo-o encontrado, detinham-no para que não se afastasse delas.
Mas ele disse-lhes: é necessário que eu anuncie também às outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois para isso é que fui enviado. E andava pregando nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 4, 42 a 44. São João Crisóstomo. Considera também que ele poderia, permanecendo em um mesmo lugar, atrair todos para si. No entanto, ele não fez isso, dando-nos o exemplo para que andemos e procuremos os que perecem, como o pastor busca a ovelha perdida, e o médico vai ao encontro do doente. Com efeito, uma alma recuperada pode apagar 1000 pecados. Por isso segue, e andava pregando nas sinagogas da Judéia. De fato, se permanecesse sempre em lugares desabitados, difamariam-no, dizendo que se escondia. São Beda. Se o pôr do sol exprime, segundo o sentido místico, a morte do Senhor, o retorno do dia indica sua ressurreição. Quando resplandeceu a luz do dia, as multidões dos fiéis procuram-no e, tendo-o encontrado no deserto das nações, detiveram-no para que não se afastasse, especialmente porque isso aconteceu no primeiro dia depois do sábado, no qual é celebrada a ressurreição.